Como é grande o poder do meu eterno Pai, o poder e a majestade do Senhor, o eterno Pai. Eliú continuou a falar. Ele disse: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor do meu eterno Pai. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que o Eterno, o meu Criador, é justo. Tudo o que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Como o meu eterno Pai é poderoso, ele não despreza ninguém. O Pai eterno sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. O meu eterno Pai protege os homens corretos, deixa que eles governem como reis e assim tenham uma alta posição para sempre. Mas se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos, então o Eterno lhes mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. O nosso Eterno faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem ao meu Pai eterno e o adoram, então têm paz e prosperidade até o fim da vida. Mas se não se importam com o Eterno, então morrem na ignorância, atravessam o rio e entram no mundo dos mortos. Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva, e mesmo quando são castigados, não clamam pedindo socorro. Desonram o seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas o Eterno Pai nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Jó, o Eterno o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. À sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor. Mas você foi julgado e condenado e agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça, não deixe que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor agora. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Como é grande o poder do nosso Senhor, o Eterno Pai. Quem é capaz de governar tão bem como Ele? Ninguém pode dar ordens ao Eterno, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro o louva pelo que Ele faz, e você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que o Senhor, o Eterno, está fazendo. Ele é grande demais para que o possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. O Eterno Pai faz com que a água da terra suba para um depósito e depois a transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam a água que cai em aguaceiros sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões do céu, onde o Eterno mora? O Eterno Pai espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. É assim que o Eterno alimenta os povos e lhes dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem aí. A tempestade me faz bater o coração, como se ele fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz do nosso Pai eterno, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu e de uma ponta da terra até a outra. Então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão, e durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. O Eterno troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. O meu Eterno manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim, faz com que as pessoas fiquem em casa, sem poderem trabalhar, para que todos saibam que é Ele quem age. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro do Eterno Pai congela as águas, que assim ficam cobertas de gelo. O meu Pai eterno enche de água as nuvens, e elas lançam os relâmpagos. Seguindo a ordem de o Eterno, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que o Eterno Pai manda, em toda parte, no mundo inteiro.
O meu eterno Pai faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que o Eterno faz. Será que você sabe como o Pai dá a ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento do Eterno Pai. Será que você, que fica sufocado de calor na sua roupa, antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento sul, será que você pode ajudar o Eterno a estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria o atrevimento de discutir com o Eterno, pois isso seria pedir que Ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo depois que o vento passa e limpa o céu. No norte vemos uma luz dourada e a glória do Eterno Pai nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Pai eterno de grande poder. A sua justiça é infinita e ele não persegue ninguém. Por isso, as pessoas o temem, e ele não dá importância aos que acham que são sábios. A primeira resposta do nosso Senhor, o Eterno Pai, para Jó. Depois disso, do meio da tempestade, o Eterno deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz e qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra, que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de lutas e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é a mãe do gelo e da geada, que faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? Você pode fazer aparecer a estrela d'alva ou guiar a ursa maior e a ursa menor?
Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe: estamos às suas ordens? Quem deu sabedoria às aves, como o íbis que anuncia as enchentes do rio Nilo, ou como o galo que canta antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva, que faz o pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros? Será que é você quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leõezinhos, quando estão escondidos nas suas covas ou ficam de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para outro com fome, quando os seus filhotes gritam a mim pedindo comida? O poder e a majestade do Senhor, o Eterno Pai, quem fez cada animal com o seu jeito de ser. Você sabe quando nascem os cabritos selvagens ou já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo a este mundo os seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser a sua casa e os deixei viver nas terras salgadas. Eles não querem saber do barulho das cidades. Não podem ser domados, nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas, onde procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com cordas ao arado, a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo que você colher e o amontoe no terreiro? Como batem rápidas as asas da avestruz. Mas nenhuma avestruz voa como a cegonha. A avestruz põe os seus ovos no chão para que a areia quente os faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-los ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos não fossem seus e não se importa que os seus esforços fiquem perdidos. Fui eu que a fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre, corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó, por acaso foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? É você quem os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com os seus rinchos? Impacientes, eles cavoucam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças. Eles não têm medo, nada os assusta, e a espada não os faz recuar. Por cima deles, as flechas assobiam, e as lanças e os dardos brilham. Tremendo de impaciência, eles saem galopando e, quando a corneta soa, não podem parar quietos. Eles respondem com rinchos aos toques das cornetas. De longe sentem o cheiro da batalha e ouvem a gritaria e as ordens de comando. É você quem ensina o gavião a voar e abrir as asas no seu voo para o sul? Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali, enxerga o animal que ela vai atacar. Os seus olhos o avistam de longe. Onde há um animal morto, aí se ajuntam as águias e os filhotes chupam o sangue. Então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Eterno Pai Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu não valho nada, que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia, e agora não tenho nada para dizer. Então, do meio da tempestade, o Eterno respondeu a Jó assim: Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto, que eu sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha?
Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra. Amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Olhe para o monstro Behemote que eu criei, como também criei você. Ele come capim como o boi, mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos. O seu rabo levantado é duro como um galho de cedro e nos músculos das suas pernas ele tem muita força. Os seus ossos são fortes como canos de bronze e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é a mais espantosa das minhas criaturas. Só eu, o seu Criador, sou capaz de vencê-lo. O capim que o alimenta cresce nas montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde no brejo entre as tábuas. Os espinheiros lhe dão sombra, os salgueiros do ribeirão o rodeiam. Se há uma enchente, ele não se assusta, e fica tranquilo mesmo que a água do rio Jordão suba até o seu focinho. Quem é capaz de cegá-lo e agarrá-lo, ou de prender o seu focinho numa armadilha? E quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você, prometendo trabalhar para você o resto da vida? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para as suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso o cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar lanças no seu couro ou fincar arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele e será uma vez só, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém no mundo inteiro. Agora vou falar das pernas do Leviatã, do seu tamanho e da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que o cobre ou furar a sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada rodeada de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras de escamas ligadas umas com as outras e duras como pedras. Estão coladas tão bem umas nas outras que nem o ar passa entre elas. Estão ligadas entre si e bem coladas, de modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas. Os seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas e delas saltam faíscas de fogo. O seu nariz solta fumaça, como a de galhos que queimam debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo e da sua boca saem chamas. A sua força está no pescoço e a cara dele mete medo em todo mundo. No seu couro não existe ponto fraco. Ele é firme e duro como ferro. O seu coração cruel não tem medo. É duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. O medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo, nem lança, nem flecha, nem arpão. Para ele, o ferro é como palha e o bronze como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Jogar pedras nele é como jogar capim. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater com uma torcida de palha. Ele zomba dos homens que lhe atiram lanças. A sua barriga é coberta de cacos pontudos, que reviram a lama como se fossem uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como água que ferve na panela, como o óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca.
Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com desprezo, e entre todas as feras orgulhosas, ele é rei. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste, como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante? É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor, o Eterno Pai, disse a Elifaz, da região de Temã: Estou muito irado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Eterno Pai fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Eterno Pai havia feito cair sobre ele. A história de Jó, uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia, se passa em um contexto que destaca a sua fé inabalável e a sua resistência diante do sofrimento. De acordo com o livro de Jó, ele viveu na terra de Uz. Jó é descrito como um homem justo, temente ao Eterno Pai e reto em suas ações. A narrativa inicia-se apresentando Jó como um homem ricamente abençoado, proprietário de grandes rebanhos de gado, escravos e uma família numerosa. Ele costumava oferecer sacrifícios ao Eterno Pai em nome de seus filhos, temendo que eles pudessem ter pecado e amaldiçoado ao nosso Eterno em seus corações. A origem da provação de Jó surge em uma reunião celestial, onde Samael aparece diante do Eterno Pai. O Eterno menciona a fidelidade de Jó, mas Samael desafia essa afirmação, argumentando que ele só é fiel devido às suas bênçãos materiais e à proteção divina. Para provar a integridade de Jó, o Eterno Pai permite que Samael o teste, mas com limites. Assim, Jó enfrenta uma série de calamidades devastadoras. Perde seus bens, seus filhos e, eventualmente, sua saúde. Mesmo em meio ao sofrimento extremo, Jó mantém sua fé no nosso Eterno Pai. Ele lamenta sua situação, mas não renuncia à sua crença. A história se aprofunda em diálogos entre Jó e seus amigos, que tentam explicar seu sofrimento através de teorias tradicionais de retribuição divina, sugerindo que ele deve ter pecado para merecer tal dor. No entanto, Jó insiste em sua inocência e busca respostas ao Eterno Pai, questionando o motivo de seu sofrimento. Em resposta, o nosso Eterno Pai fala a Jó a partir de um redemoinho, questionando-o sobre as maravilhas da criação e da ordem do universo, o que leva Jó a reconhecer a sua limitação humana e a grandeza do Eterno Pai. Eventualmente, o Eterno restabelece Jó, devolvendo suas riquezas e dando-lhe uma nova família. A história de Jó se encerra com um poderoso ensinamento sobre a fé, a justiça divina e a perseverança, mostrando que mesmo em meio ao sofrimento, a confiança no Eterno Pai pode levar à redenção e à restauração. O Eterno Pai permitiu a prova, mas com limites.
Jó não sabia que havia um teste acontecendo no céu e se tornaria o centro de uma batalha espiritual. A grande provação, em pouco tempo Jó perdeu tudo. Seus bens foram saqueados. Seus filhos morreram em um acidente. Ele foi atacado com feridas dolorosas da cabeça aos pés. Sua própria esposa disse: amaldiçoa ao Eterno e morre. Mesmo assim, Jó respondeu: no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O nosso Pai, o Eterno e Senhor deu, o Eterno Pai tomou, bendito seja o nome do nosso Eterno Pai. O silêncio do Eterno Pai e o teste da fé. Durante grande parte do livro, o Eterno Pai não responde. Jó questiona, lamenta, sofre. Seus amigos o acusam injustamente, dizendo que ele devia ter pecado. Mas Jó se mantém firme em sua fé e busca respostas. A resposta do Pai, o Eterno, o nosso Pai, finalmente fala, com poder e autoridade: onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Ele não explica o porquê, mas revela sua grandeza, mostrando que há um plano muito maior do que o homem pode entender. A restauração de Jó se humilha, reconhece a soberania do nosso Pai, o Eterno, e ora pelos seus amigos. Então o Eterno Pai restaura sua sorte em dobro. Claro, aqui está a história da origem de Jó, de forma clara, bíblica e com riqueza de detalhes, ideal para cada um de nós escutar. A meditação de Jó. Jó, a origem do homem íntegro que enfrentou Satanás, que significa Samael. Jó foi um homem real, citado na Bíblia como exemplo de fé, paciência e justiça. Sua história está registrada no livro que leva seu nome, considerado um dos mais antigos das Escrituras, talvez escrito antes mesmo de Moisés. Quem era Jó? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto, temente ao Eterno Pai e que se desviava do mal. Jó morava na terra de Uz, uma região fora de Israel, provavelmente próxima da Arábia ou Edom. Ele era íntegro, sem mácula moral. Temente ao nosso Pai Eterno. Ele era justo em suas ações. Desviava-se do mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era um homem extremamente rico, com milhares de ovelhas, bois, jumentas e servos. Os filhos de Jó e sua mulher são mencionados na Bíblia, mas apenas os nomes das filhas aparecem no texto. Após a restauração de sua vida, Jó teve 7 filhos e 3 filhas, e os nomes das filhas são: a primeira deu o nome de Jemima, a segunda chamou de Cássia, e a terceira de Querem-Rapuque. As filhas são destacadas por sua beleza e receberam herança junto com os irmãos, algo incomum na época. Já os nomes dos 7 filhos não são mencionados na narrativa bíblica. Mas seu verdadeiro tesouro era sua fé, o conflito invisível do Eterno Pai com Samael. Nos bastidores espirituais, Satanás, o seu nome significa Samael, se apresentou diante do Eterno Pai. O Eterno elogiou Jó, mas Samael, o acusador, disse: tira tudo o que ele tem, e verás se não blasfema contra ti. O Eterno Pai assim ordenou Samael fazer o que ele havia pedido. Dá-lhe o dobro de tudo o que perdeu. Novos filhos e filhas. Vida longa e cheia de paz. Conclusão: Jó não foi apenas um homem testado. Ele foi um guerreiro invisível em meio à dor. Sua história nos ensina que mesmo sem entender os porquês, que o meu Eterno Pai continua no controle. E o final da história sempre pertence a Ele. Bem-aventurado o homem a quem meu Pai Eterno, o nosso Eterno Pai, corrige. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho.